Capítulo 2. Seu coração em ação. Teve compaixão deles. Mateus 14:14. O que vemos Jesus declarar em palavras em Mateus 11:29, vemos ele provar em ações, vez após outras, em todos os 4 evangelhos. O que ele é, ele faz. Ele não pode agir de outra maneira. A sua vida comprova o seu coração. Quando o leproso disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me, Jesus imediatamente estendeu a sua mão e o tocou, pronunciando as palavras: quero ser purificado. Mateus 8:2 e 3. O verbo querer, tanto no pedido do leproso quanto na resposta de Jesus, corresponde à palavra grega para anseio ou desejo. O leproso perguntou qual era o desejo mais profundo de Deus, e ele revelou o seu desejo mais profundo, curando-o. Quando um grupo de homens traz seu amigo paralítico a Jesus, Jesus mal espera que eles digam o que querem. Vendo a fé que possuíam, Jesus disse ao paralítico: ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Mateus 9:2. Antes de eles abrirem a sua boca para pedir ajuda, Jesus não conseguiu se negar. Palavras de segurança e conforto lhe escaparam. Viajando de cidade em cidade, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9:36. Então ele os ensina e cura as suas enfermidades. Mateus 9:35. Ao simplesmente ver a miséria das multidões, a sua piedade se acende. Essa compaixão se manifesta abundantemente mais de uma vez no ministério de Cristo, levando-o a curar os doentes. Teve compaixão dela e curou os enfermos. Mateus 14:14. Alimentar os famintos. Teve compaixão desta multidão, porque já faz 3 dias que está comigo. Eles não têm o que comer. Mateus 15:32. Ensinar as multidões. Teve compaixão dela e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Marcos 6:34. E enxugar as lágrimas dos enlutados. Logo que viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse: não chores. Lucas 7:13. A palavra grega para compaixão é a mesma em todos esses textos e se refere mais literalmente ao que sai do cerne mais íntimo de uma pessoa. 2 vezes no Evangelho lemos que Jesus não aguentou e chorou. Em nenhum dos 2 casos ele estava triste por causa do seu próprio problema. Em ambos os casos é por causa de outras pessoas. Em um é Jerusalém, Lucas 19:41. E no outro é por seu falecido amigo Lázaro, João 11:35. Qual era a sua maior angústia? A angústia dos outros. O que fazia o seu coração transbordar em lágrimas? As lágrimas dos outros. Vez após outra são os moralmente nojentos, os socialmente desprezados, os inexcusáveis e indignos que não só recebem a misericórdia de Cristo, mas são a quem Jesus mais naturalmente se inclina. Como seus inimigos disseram, ele é amigo de pecadores. Lucas 7:34. Quando vemos os evangelhos com um todo e consideramos a descrição completa de quem Jesus é, o que mais se destaca? Sim, ele é o cumprimento das esperanças e anseios do Antigo Testamento. Mateus 5:17. Sim, a sua santidade faz com que até seus amigos se curvem de medo, cientes da pecaminosidade deles. Lucas 5:8. Sim, ele é um mestre poderoso cuja autoridade supera até a dos outros do seu tempo. Marcos 1:22. Diminuir qualquer um desses aspectos é violar a vital ortodoxia histórica. Mas a nota dominante que ressoa em nós depois de lermos os evangelhos
o elemento mais vívido e mais arrebatador de sua descrição é a forma como o Santo Filho de Deus se movimenta em direção à cura, abraçar, perdoar aqueles que menos merecem, mas que o verdadeiramente querem. O puritano Richard Sibbes colocou desta forma: quando Cristo viu as pessoas em sua miséria, suas entranhas se comoveram dentro dele. As obras da graça e da misericórdia de Cristo primeiro passaram por suas entranhas. Isso é, o que quer que Jesus fez, ele o fez por amor e graça e misericórdia. Mas então Sibbes se aprofunda mais. Ele o fez interiormente a partir de suas entranhas. O Jesus descrito para nós nos evangelhos não simplesmente nos ama, mas também é amor. As suas afeições misericordiosas fluem do íntimo do seu coração, como os raios de luz fluem do sol. Mas e o lado mais duro de Jesus? J.A. Park certa vez escreveu que uma meia-verdade, se disfarçando de verdade completa, se torna uma total inverdade. Esse ponto é especialmente sensível quando tratamos da revelação bíblica sobre Cristo. As heresias da história da igreja não são caracterizações completamente erradas de Jesus, mas simplesmente enviesadas. As controvérsias cristológicas do primeiro século da era cristã tinham lados que afirmavam toda a doutrina cristã básica, exceto o único elemento vital. Às vezes, a verdadeira humanidade de Cristo, às vezes a sua verdadeira divindade. Corremos o risco, ao falar do coração de Cristo, de negligenciar a sua ira? De extrair um lado de Cristo e negligenciar outro? Talvez, para muitos de nós, o risco seja mais sutil que heresia explícita. Podemos ser completamente ortodoxos na teologia, mas gostarmos, por uma série de motivos, mais de um aspecto de Jesus do que do outro. Alguns podem ter sido criados numa casa cheia de regras rígidas que nos sufocavam com uma impressão insuportável de nunca ser bom o suficiente. Assim, a graça e a misericórdia de Cristo se tornam mais atraentes. Outros podem ter crescido num ambiente caótico, de cada um por si, de modo que a estrutura e a ordem de uma vida moralmente delimitada, segundo os mandamentos de Cristo, seja de especial interesse. Outros podem ter sido duramente explorados por quem lhes deveria proteger e anseiam pela justiça e retribuição do céu e do inferno para endireitar todas as injustiças. Ao focarmos no afetuoso coração de Cristo, como podemos garantir que estamos crescendo num entendimento saudável de todo o conselho de Deus, tendo uma visão abrangente e, portanto, balanceada de quem Cristo é? 3 comentários são necessários aqui. Primeiro, a ira de Cristo e a misericórdia de Cristo não se contradizem como se fossem uma gangorra, onde um desce à medida que o outro sobe. Pelo contrário, as duas descem e sobem juntas. Quanto mais passamos a entender de verdade a ira de Cristo contra tudo que é mal dentro e fora de nós, tanto mais passaremos a entender a sua misericórdia. Em segundo lugar, ao falar especificamente do coração de Cristo e o coração de Deus no Antigo Testamento, não ficaremos presos no espectro ira-misericórdia. O coração dele é o coração dele. Quando falamos do coração de Cristo, não estamos falando de um atributo tão importante quanto outros. Estamos perguntando quem ele é lá no fundo, o que é mais natural vir dele. E em terceiro lugar, estamos simplesmente buscando seguir o testemunho bíblico ao falar do afetuoso coração de Cristo. Em outras palavras, se parece haver algum senso de desproporção nas escrituras bíblicas de Cristo, então que sejamos igualmente desproporcionais. Melhor ser bíblico do que ser artificialmente equilibrado.
Ao longo do restante deste estudo, retornaremos a questões de como encaixar o coração de Cristo com as suas ações ou com as suas afirmações bíblicas que não parecem compatíveis. Mas os 3 pontos acima sempre devem estar em mente. Resumindo, é impossível o afetuoso coração de Cristo ser celebrado demais, superestimado ou exagerado. Ele é imprescrutável, mas é facilmente negligenciado e esquecido. Pouca força extraímos dele. Não estamos deixando de lado o aspecto mais duro de Jesus ao falar do seu coração. O nosso único objetivo é seguir o testemunho da própria Bíblia ao nos afundarmos em quem Jesus surpreendentemente é. Por fim, se as ações de Jesus refletem quem ele é lá no fundo, não podemos evitar a conclusão de que a própria pecaminosidade que ele veio desfazer é o que mais irresistivelmente lhe atrai. Isso é mais profundo que dizer que Jesus é amoroso ou misericordioso ou gracioso. O testemunho conjunto dos 4 evangelhos é que quando Jesus vê a pecaminosidade do mundo ao seu redor, o seu impulso mais profundo, o seu instinto mais natural é se mover na direção desse pecado e sofrimento e não para longe dele. Uma forma de enxergar isso é no pano de fundo de categoria de puro e impuro. Lá no Antigo Testamento, em termos bíblicos, essa categoria geralmente não se refere à higiene física, mas à pureza moral. Não é possível separar esses 2 aspectos, mas a limpeza moral ou ética é o significado primário. Isso fica evidente na medida em que a solução para a imundícia não era tomar um banho, mas oferecer um sacrifício. Levíticos 5:6. O problema não era a sujeira, mas a culpa. Levítico 5:3. Os judeus do Antigo Testamento, portanto, viviam sobre um sofisticado sistema de grau de impureza e diversas ofertas e rituais para que pudessem ser moralmente puros novamente. Uma parte especialmente chocante desse sistema era quando uma pessoa impura entrava em contato com uma pessoa pura, de modo que a pessoa pura se tornava impura. A sujeira moral é contaminosa. Considere Jesus. Em termos levíticos, ele é a pessoa mais pura que já andou na face da terra. Ele era o puro. Quaisquer horrores que nos causem repulsa a nós que somos naturalmente impuros e caídos causariam ainda mais repulsa em Jesus. Não podemos contemplar a total pureza, santidade e limpeza de sua mente e coração, mas a sua simplicidade, inocência e amabilidade. E o que ele fazia quando via um impuro? Qual era o seu primeiro impulso ao se encontrar com prostitutas e leprosos? Ele corria na direção deles. A piedade enchia o seu coração, um anseio de genuína compaixão. Ele passava tempo com eles. Ele os tocava. Todos nós podemos testemunhar como tocar é humano. Um abraço caloroso faz mais que apenas palavras calorosas podem fazer. Mas há uma profundidade maior no compassivo toque de Jesus. Ele está revertendo o sistema judeu. Quando Jesus o puro toca um pecador impuro, Cristo não se torna impuro. Era o pecador que se torna puro. O mistério terreno de Jesus Cristo consistia em devolver a pecadores indignos a sua humanidade. É nossa tendência pensar que os milagres dos evangelhos são uma espécie de interrupção na ordem natural. Contudo, o teólogo alemão Junker Maltmann aponta que os milagres não são uma interrupção da ordem natural, mas a restauração da ordem natural. Estamos tão acostumados com o mundo caído que enfermidade, doença, sofrimento e morte parecem naturais. Na verdade, eles são a interrupção. Quando Jesus expulsa o demônio e cura os doentes, ele está limpando a criação dos poderes destrutivos e está curando e restaurando criaturas que estão feridas e doentes. O senhorio de Deus
testemunhado pelas curas, restaura a criação à saúde. As curas de Jesus não são milagres sobrenaturais no mundo natural. Na verdade, são a única coisa verdadeiramente natural no mundo que é artificial, demoníaco e ferido. Jesus andou pela terra reumanizando os desumanizados e purificando os impuros. Por quê? Porque o seu coração se recusava a dormir no ponto. A tristeza lhe confrontava a cada cidade. Então, onde quer que ele ia, ao ser confrontado com dor e ansiedade, ele espalhava a boa infecção de sua misericórdia purificadora. Thomas Goodwin disse certa vez: Cristo é amor revestido de carne. Pare para pensar. Tire a carne das mulheres, de esposas em conflito ou de exterminador do futuro, e você verá uma máquina. Tire a carne de Cristo e você verá amor. Se a compaixão se revestisse de um corpo humano e saísse andando por essa terra, como seria? Suas perguntas acabaram. Mas isso era quando ele viveu sobre a terra. E atualmente? Aqui nos lembramos do testemunho do Novo Testamento de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. O mesmo Cristo que chorou na tumba de Lázaro chora conosco hoje, em nossos desesperos solitários. O mesmo que foi e tocou leprosos coloca seu braço em nosso ombro hoje quando nos sentimos incompreendidos e desprezados. O Jesus que foi e purificou pecadores com vidas bagunçadas alcança nossa alma e responde nossos pedidos meia boca por misericórdia, com a purificação poderosa e invencível de quem não aguenta fazer diferente. Em outras palavras, o coração de Cristo não está distante. A despeito de sua presença hoje nos céus, pois ele ainda faz tudo isso pelo seu Espírito. Vamos nos concentrar melhor no relacionamento entre o coração de Cristo e o Espírito Santo no capítulo 13. Por ora, basta observar que por meio do Espírito, o próprio Cristo não apenas toca em nós, mas vive dentro de nós. O Novo Testamento nos ensina que estamos unidos a Cristo, numa união tão íntima que o que quer que nossas partes corporais façam, o corpo de Cristo faz também. 1 Coríntios 6, 15 e 16. Jesus Cristo está mais próximo de você hoje do que ele esteve dos pecadores e sofredores com quem conversou e tocou durante seu ministério terreno. Por meio de seu Espírito, o próprio coração de Cristo cerca seu povo com um abraço mais afável e apertado que qualquer abraço físico poderia ter. As suas ações terrenas em cerne refletiam o seu coração. O mesmo coração age hoje, da mesma forma em relação a nós, pois nós agora somos o seu corpo.